Pela primeira vez nessa legislatura, nós chegamos aí em medidas extraordinárias, porque os tempos são extraordinários, que foi a obstrução física do plenário, tanto do Senado como da Câmara, algo legítimo, porque já houve isso no passado e foi pela própria consultoria, a equipe de advogados, juristas da casa disse que é legítimo. E nós fizemos um grito de socorro, porque ninguém aguenta mais. Entra Davi Alcolumbre, em 2019, engaveta os pedidos de impeachment. Entra Rodrigo Pacheco, engaveta os pedidos de impeachment. Entra Davi Alcolumbre, começa a engavetar, não. São 201 anos do Senado Federal e nós chegamos no fundo do poço. Então, a população, de forma ordeira, pacífica, inclusive transcendendo questão de direita e esquerda, a maioria da população, ela quer que o Senado dê esse passo, porque nós estamos num caos institucional, numa insegurança jurídica gerada pelo STF, especialmente pelo ponta de lança, que é o ministro Alexandre de Moraes, que está fazendo, junto com o governo Lula, que flerta dia sim, dia não, com ditaduras sanguinárias, criticando o dólar, se aliando aí a tiranos. O Alexandre de Moraes é um violador, quanto mais dos direitos humanos, já exposto para o mundo. E o Senado tem a solução no colo do Davi Alcolumbre agora, porque pela primeira vez nós conseguimos 41 assinaturas para o impeachment do campeão de pedidos de impeachment, mais de 70, mas o campeão Alexandre de Moraes. E é a hora de agir, antes que o Brasil tenha outros prejuízos com tarifas absurdas, como já está tendo. Então o Senado tem a solução, ele não pode prevaricar, ele não pode fazer isso, porque agora ele está apto para agir com 41, a maioria do Senado Federal. Além disso, tem o fim do foro privilegiado, que ficou de ser votado essa semana na Câmara dos Deputados, que a gente já votou aqui e nós já aprovamos por unanimidade há 7 anos atrás, está engavetado há 7 anos na Câmara, que é para acabar com essa chantagem, né, de senador que tem processo com o ministro do STF, deputado, de uma certa forma, ficar na mão dos ministros para caçar mandato. Com o fim do foro privilegiado, sai das mãos dos ministros do Supremo isso. E já existe um acordo de líderes para votar. Assim como também a anistia, para de briga, ninguém aguenta mais briga. Teve gente aí na década de 70 que pegou em arma, que sequestrou embaixador, que sequestrou avião, assaltou banco, explodiu o aeroporto, fez todo tipo de arruaça com arma. E essa turma do dia 8 de janeiro, numa revolta popular, muitos entrando aqui dentro para se proteger de bombas, uma armação, uma farsa. O que aconteceu, pessoas com Bíblia, com bandeira do Brasil, quem quebrou ninguém conseguiu provar, se evadiu, foi embora. Essas pessoas não tiveram individualização das condutas, foi copiar e cola. Essas pessoas não tiveram duplo grau de jurisdição, essas pessoas não tiveram ampla defesa contraditório, algo que está no ordenamento jurídico. Essas pessoas não tiveram o devido processo legal. Muitas vezes seus advogados não tiveram acesso aos autos. E a vítima, que se diz vítima, réu, confesso, o ministro Alexandre de Moraes, ele é exatamente quem julga. Muitas vezes o delegado, o Ministério Público é ele é a lei. Está tudo errado. Então nós precisamos dessa anistia para repacificar, para fazer uma reconciliação nacional urgente. Outra prioridade que nós temos aqui, e aí é um dever. Ontem eu liguei para o senador Marcos Duval, Dia dos Pais. E estava com meu pai, graças a Deus, está vivo meu pai. Minha mãe já partiu para o mundo espiritual e eu me reuni com meu pai. Eu acho que todos que têm pai, de alguma forma, celebraram essa data com a família. E eu liguei para o senador Marcos Duval depois para saber se ele falou com o pai dele, se abraçou. Ele disse: eu estou impedido. Eu estou impedido pelo ministro Alexandre de Moraes de me reunir com a minha família num dia de domingo. Ou seja, ele está confinado em casa, um senador da República, colocar a tornozeleira eletrônica nele. Ele já tem uma multa de 50 milhões de reais da cabeça do ministro Alexandre de Moraes para inviabilizar financeiramente ele, acabar com ele. Ele que nunca teve nem perto, segundo ele mesmo diz, de 5% disso. Ele está
com o salário bloqueado, o salário aqui do Senado. Ele não pode ir para a sua terra no Espírito Santo, representar seu povo, ver os problemas do seu estado, que ele foi eleito para isso. Ele não pode ir lá, está proibido de ir lá. Ele está proibido de sair aqui dessa comarca aqui de Brasília. O senador Marcos Duval está com a verba de gabinete dele bloqueada. Um orçamento do Senado Federal. O Senado precisa se dar o respeito, pelo amor de Deus. O Senado não pode aceitar isso, essa invasão. Estão querendo sufocar o senador Marcos Duval. Estão querendo fazer isso para que ele aceite um acordão, é uma chantagem, para que ele saia daqui. Para que possa receber o seu salário, ter a verba de gabinete, possa ir para o seu estado, ele precisa tirar licença. É isso que querem fazer. Eu não vou julgá-lo, porque só ele sabe onde é que está apertando a dor dele, a humilhação, a desmoralização, que não é dele, é uma desmoralização do Senado Federal. E aí nós vamos precisar de um mínimo de sensibilidade dos senadores dessa casa. Isso está errado. Isso é antidemocrático que estão fazendo. Estão querendo silenciar um senador da República Federativa do Brasil para que ele faça um acordão, saia, chantagem, não use a tribuna para denunciar o que ele tem denunciado, ou então ele vai continuar com tudo bloqueado na vida dele. Talvez daqui a pouco tenha que pedir autorização para ir do quarto ou da sala para o banheiro dele. Porque só está faltando isso, ele não poder ver a filha dele no Dia dos Pais, a única filha que ele tem, ele não poder ver o pai dele no Dia dos Pais. Tantas medidas restritivas que se abrir é um negócio escandaloso. Nem rede social ele pode, nem entrevista ele pode dar, ele não usa rede social há 2 anos. Proibido pelo ministro Alexandre de Moraes. Se você fala isso em qualquer lugar do mundo, você diz é uma ditadura absurda o que está acontecendo no Brasil, mas é mesmo. É a ditadura da toga. Só não vê quem não quer. Porque não precisa ser gostado do senador Marcos Duval. Eu mesmo tenho muitas restrições à postura dele. Eu mesmo tenho restrições a algumas ideias dele. A forma dele colocar. Mas se fosse qualquer outro senador de extrema esquerda, a gente foi eleito pelo povo, ele tem o direito. Ele tem o direito de se manifestar. Estão querendo calar um senador da República, impondo medidas e querendo fazer um acordão para que ele se licencie. Ou então vão cassar o mandato dele, continuar com essas medidas e, quiçá, prender. Essa é a democracia que você acredita que existe no Brasil? Está muito escancarado para todo mundo e o mundo já está vendo o que está acontecendo aqui. Eu vou denunciar no limite das minhas forças o que está acontecendo, porque isso não é justo. E eu espero que a unanimidade dos senadores, a unanimidade, não tiver o mínimo, um pingo de dignidade, é para a gente ser solidário e fazer com que o Senado se levante, não deixe essa injustiça suprema acontecer e não seja conivente com isso que estão querendo fazer.